Fala MDS! Olá, meu nome é Érica Brás, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em maio de 2024, com a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social agiu rápido e instituiu a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a ForSUAS. A ForSUAS mobilizou e coordenou recursos humanos e logísticos para atuar nas fases de preparação, resposta e recuperação da emergência em assistência social do Rio Grande do Sul, além de garantir proteção social à população afetada. Depois de quase um ano de atuação da ForSUAS no Rio Grande do Sul, o MDS debate a experiência, homenageia aqueles que atuaram no atendimento aos gaúchos e anuncia os próximos passos da Força de Proteção do SUAS. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Departamento de Proteção Social Especial do MDS, Regis Espíndola. Regis, obrigada por tirar um tempo e vir conversar com a gente. Eu que agradeço, Érica, e primeiramente também deixar um abraço, muito carinhoso a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Regis, antes da gente começar aqui o papo, eu quero pedir licença para exibir um áudio enviado para o Fala MDS do secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, em que ele faz um resgate do que é a ForSUAS. A Força de Proteção do SUAS, ForSUAS, é uma iniciativa que começou no Rio Grande do Sul a partir daquela imensa calamidade, tragédia. Significa uma estratégia de cooperação, colaboração entre os entes federados, municípios, estados, governo federal, envolve a sociedade civil, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, especialistas. É uma iniciativa que busca dar respostas mais efetivas, com mais resultados, garantindo mais dignidade àquelas pessoas que precisam da proteção nesse momento de tragédia e calamidade. Agora, nós estamos, inclusive, pactuando na Comissão Intergestores Tripartite, com o debate no Conselho Nacional da Assistência Social, nacionalizando essa iniciativa. Então, gradativamente, nós utilizaremos essa estratégia em todas as regiões brasileiras, para aqueles municípios e estados que assim desejarem e requisitarem. É mais um passo importante de fortalecimento e avanço do Sistema Único da Assistência Social. Regis, agora sim, eu vou pedir para você acrescentar mais informações a essa explicação do secretário sobre a ForSUAS, para quem não conhece essa estratégia. Sim, então, o ForSUAS, eu acho que o secretário ele já trouxe os apontamentos gerais, então eu vou aqui tentar ampliar um pouquinho essa estratégia que a gente fala que o ForSUAS é uma grande estratégia nacional de apoio entre os entes federados. Então, o ForSUAS, ele, embora seja coordenado a nível nacional pela Secretaria Nacional de Assistência Social, aqui pelo MDS, mas ele só funciona com o apoio de estados e municípios. E qual que é o objetivo do ForSUAS? O que o ForSUAS faz, ForSUAS, Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, ela mobiliza recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiais e logísticos para apoiar os municípios que estão numa situação de calamidade pública ou emergência. Na prática, Érica, o que isso significa? O município lá no Rio Grande do Sul, ou em qualquer outro estado do país, passou por uma situação de uma forte chuva, por exemplo, e está numa situação de emergência ou de calamidade, dependendo da gravidade que essa chuva aconteceu. Com isso, a sua capacidade instalada, ou seja, as suas equipes, as suas vagas de abrigo, tudo aquilo que ele tem ali para o dia a dia, não é mais suficiente, porque as demandas de vulnerabilidade, as demandas de desproteção, existem mais pessoas naquele momento que precisam da assistência social. E aí, por vezes, ele não consegue atender da mesma forma que ele atendia antes dessa situação de emergência. E ele precisa de um apoio pontual para que as famílias que foram atingidas possam ser atendidas pela assistência social. A ForSUAS ela vem justamente para apoiar este município. Ou seja, a gente faz a mobilização de recursos de outros municípios que podem apoiar e envia equipes que já estão capacitadas, equipes que já têm experiência no atendimento a famílias que estão em vulnerabilidade para que essas famílias sejam protegidas nesse momento e apoiem este município.
Lembrando que o município hoje, ele é um município que está apoiando, ou seja, que está enviando equipe. Mas amanhã, ele pode ser um município que também sofre uma situação de vulnerabilidade e ele passa a ser um município que recebe essas equipes. Então a gente também provoca, né, uma cooperação entre os entes nesse espírito mesmo de solidariedade, nesse espírito de apoio, nesse espírito de uma grande força mesmo, né, como o próprio nome diz, de proteção na assistência social. De Brasil para brasileiros. De Brasil para brasileiros. A gente busca sempre que esses municípios apoiadores tenham uma proximidade desses outros municípios que vão ser apoiados. Porque aí já conhecem o território, já conhecem a dinâmica, né? Já tem uma atuação que é mais culturalmente adequada àquela situação. Mas isso também não é a regra. Se a gente pensar na situação do Rio Grande do Sul, né, no ano passado, todo o estado foi atingido. Então a gente não tem um município do lado que pode apoiar, né, nessa situação mais grave. E aí a gente vai, né, ampliando aí a possibilidade mesmo de recrutar novas equipes e recrutar novos apoios e levar para os municípios que assim precisam naquele momento. Tá bem, daqui a pouquinho a gente vai retomar então tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a ForSuas, mas a gente está conversando aqui na mesma semana em que o MDS reúne profissionais, especialistas, gestores para discutir a ForSuas, no encontro denominado Proteção Social em Emergências, Experiências e Desafios da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social. Regis, qual o objetivo desse encontro? Há algo novo vindo por aí? O secretário falou no áudio dele de uma nacionalização da ForSuas. Eu queria que você detalhasse para a gente. Perfeito. Não, isso mesmo, né? Eu acho que, primeiramente, um dos objetivos desse encontro é a gente poder estar aprimorando as discussões sobre a atuação da política de assistência social nessas situações de emergência. Por vezes, assim, algumas pessoas podem ter uma certa imaginação que a política de assistência social vai ser aquela que vai fornecer a cesta de alimentos, ou que vai ser aquela que vai fornecer o cobertor, o colchão, e na verdade é muito mais do que isso, né? A gente está falando de todo um processo que passa por uma situação de prevenção, ou seja, de um gerenciamento de risco, para que quando acontecer as situações, esse risco tenha o menor impacto possível na vida das pessoas. A gente fala da atuação na fase da resposta, ou seja, aconteceu, a pessoa precisa ser acolhida, a pessoa precisa ser levada para um abrigo provisório, a pessoa precisa de acesso à alimentação, à documentação. Então essas respostas que são imediatas, e a gente fala também nas respostas que são de uma pós-emergência, né, de uma recuperação, que é construir novos itinerários, né, de vida, novos projetos de vida. O seminário ele vem justamente para fazer essa discussão. Como que a assistência social ela pode contribuir nessas três fases, que a assistência social ela pode, né, com todo o acúmulo que ela vem tendo nas diversas situações que vem acontecendo, pode a nível nacional, né, ter uma resposta unificada. E aí, respondendo um pouco assim, se vem novidade, se vem coisa boa por aí, te afirmo que sim. Depois a gente vai ter um momento aqui de convidar todas as pessoas para, inclusive, também acompanharem pelo YouTube, que vai ficar, né, disponibilizado o nosso seminário. Mas durante o seminário, além de fazer uma homenagem às pessoas que trabalharam, aos municípios que apoiaram, aos profissionais que apoiaram, né, a Força de Proteção no Rio Grande do Sul, nós também vamos fazer algumas entregas para essas equipes. Que entregas são essas? Orientações técnicas, disponibilização de cursos de capacitação, a qualificação do formulário de cadastramento para que novos profissionais possam também compor essas equipes, né? Então tem uma série de medidas que estão sendo anunciadas durante essa semana para qualificar esse trabalho. Talvez a entrega mais importante de todas, que eu deixei aqui na nossa fala para esse finalzinho, é a nacionalização da Força de Proteção. É uma experiência que nasce, né, a partir da situação da tragédia do Rio Grande do Sul, mas é fundamental que a gente, a partir dessas situações de tragédia, a gente também possa deixar um legado de proteção para a população. E a Força de Proteção ela vem nesse sentido. O que antes foi uma experiência pontual no estado do Rio Grande do Sul, agora se nacionaliza e pode ser utilizada, pode ser acionada em qualquer estado desse país que passe por uma situação de emergência. E lembrando que as situações de emergência são múltiplas, embora a gente, por vezes, foque um pouco mais nas situações de chuva, né? Outras situações de emergência podem acontecer também e a assistência social vai estar ali, né, para apoiar quem mais precisa. E hoje, né, o MDS disponibiliza, né, para os municípios, para os estados, essa força de trabalho, essa força de proteção para apoiá-los no enfrentamento dessas situações. Claro, num momento em que a gente assiste aí a tantas calamidades climáticas, extremamente importante saber que podemos contar com uma ForSuas de forma nacional mesmo, né? Agora você falou do apoio aí dos trabalhadores, né?
sobre isso que eu quero falar agora, porque é recente o lançamento do Cadastro Nacional de Apoiadores da ForSuas e do termo de aceite dos municípios, estados e do Distrito Federal. Regis, esclarece para a gente, por favor, que cadastro é esse e por que os entes federados precisam assinar esse termo de aceite? Sim, esse termo de aceite, né, eu vou começar pelo termo de aceite, depois passo, né, mais para falar um pouquinho do cadastro do trabalhador. O termo de aceite ele acontece em duas situações. Uma para aqueles municípios que estão solicitando o apoio do ForSuas. Então é uma maneira onde ele se expressa, né, o interesse dele ao governo federal de que ele tenha ali o apoio do governo federal a partir do ForSuas. E a gente chama de termo de aceite porque é um termo utilizado na política de assistência social quando o município aceita algo que vem do governo federal. Mas na verdade ali é estabelecido um plano de trabalho. Ou seja, o governo federal vai fazer uma análise de quais são as necessidades desse município, quantos profissionais precisam, em quais áreas esses profissionais precisam, né, atuar, para que a gente possa estar tendo o maior sucesso possível, a maior efetividade possível, né, em nossa intervenção. Então, o termo de aceite ele vem muito nessa característica, né, que é o ato do gestor municipal aceitar o apoio do governo federal nessas situações. Mas também tem o aceite dos municípios que são aqueles que vão disponibilizar as suas equipes, disponibilizar os seus profissionais para que eles possam apoiar o ForSuas. Então, o município que não está atingido, né, por uma calamidade pública e que se sente ali mesmo, né, corresponsável por essa oferta de proteção, que avalia que ele pode participar a partir aí dos seus profissionais, ele também vai fazer um aceite. Este aceite do município apoiador na verdade, se comprometendo que esse profissional que vai vir apoiar a ForSuas, ele vai ter os seus direitos trabalhistas resguardados para efeitos de férias, para efeito de remuneração, para efeito da sua progressão de carreira. Então, é mais também essa concordância do gestor apoiador com que o seu profissional possa participar dessas missões. Já no caso dos trabalhadores, os trabalhadores eles fazem um cadastro. Esse cadastro é para que a gente possa avaliar o melhor local que ele vá, né, tá apoiando a ForSuas. Existem trabalhadores que têm um perfil de atendimento às famílias. Então, esses vão estar, né, na chamada linha de frente da atuação, vão estar no atendimento direto às famílias que foram atingidas. Já nós temos outros trabalhadores que têm uma capacidade brilhante para executar processos administrativos, processos de compra, processos de análise de recursos, processos de análise de dados, e que também é muito importante nessa situação. Não adianta eu ter apenas o profissional que está na linha de frente, se eu não tenho também toda a retaguarda para que esse profissional possa estar na linha de frente, ofertando aquilo que a população precisa naquele momento. Então a gente faz essa identificação a partir desse cadastro. Esse profissional no cadastro ele vai poder nos contar um pouco quais são as suas competências, né? Onde que ele se sente mais apto mesmo a estar atuando. É verificado algumas questões de saúde. A gente também tem que zelar pela segurança desse profissional em campo. Então existem profissionais que talvez por uma demanda específica de saúde naquele momento, né, não possam ir numa determinada missão. Então isso também é avaliado e é feita uma entrevista de seleção. Sobretudo essa entrevista, ela tem o objetivo de repassar para esse profissional candidato, né, como que funciona o ForSuas, quais são as condições que ele vai encontrar em campo, mas também avaliar se ele tem, naquele momento, ele tem condições psicossociais de estar em campo. A situação de emergência, ela demanda muito do trabalhador. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado com a saúde mental do trabalhador, né, esse cuidado com o trabalhador também. E esse processo de seleção, ele passa por aí. A partir da seleção, né, o profissional ele estando apto ao campo, ele passa também por um processo de formação, onde ele vai ter ali as orientações gerais sobre aquele determinado município, sobre aquela determinada situação e também as noções gerais sobre o atendimento na calamidade pública e emergência no âmbito da assistência social. Perfeito. Então é como uma apresentação curricular ali do trabalhador da assistência social que está interessado em integrar a ForSuas. Isso mesmo. Muito bem. Agora, quando a gente fala de emergências na assistência social, é comum pensarmos logo em tragédias climáticas, como você falou aqui agora há pouco, como as chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, ou a seca no norte, como você também mencionou. Mas, infelizmente, as tragédias podem ser também sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre as emergências migratórias, Regis. O MDS atua nessas situações também, né? E por que elas são consideradas emergências para a assistência social, a migração? Sim. Acho que o primeiro ponto, Érica, é a gente compreender que a emergência na assistência social, ela está caracterizada como um evento que tem uma dimensão coletiva, porque
o atendimento na assistência social ele já é por si emergência. Não dá pra gente falar que uma situação de violência contra a mulher, uma violação de trabalho infantil não seja uma emergência. Ela é uma emergência também. Mas, quando a gente qualifica que aquele município está numa situação de emergência ou de calamidade para a assistência social, significa dizer que existe um coletivo maior de pessoas que estão nessa situação de desproteção. E por isso a gente precisa aumentar, né, e ampliar os recursos da assistência social. Nós, a partir de resoluções pactuadas na Comissão Intergestora Tripartite, que é um espaço de negociação entre o gestor federal com os gestores estaduais e municipais, e também a aprovação do Conselho Nacional de Assistência, né, nós delimitamos que as emergências de assistência sociais elas atendem, em regra, 4 situações, né, mais específicas. Aquelas que comumente a gente já consegue vislumbrar mais facilmente, que são as relativas a estado de calamidade e emergência decretado pela Defesa Civil. E aí a gente tem chuva, nós temos aí um vento muito forte que traz uma destruição. No Brasil um pouco menos, mas estariam também as situações de terremoto, maremoto, né, todos esses eventos que passam muito por uma questão climática, inclusive, né, e que trazem aí efeitos de desproteção para a população. Mas para além desses, nós temos também as situações de emergência em saúde pública de importância nacional. Acho que se a gente, né, nesse momento, todo mundo ainda está muito recente na memória a Covid, que também traz um impacto grande para a política de assistência social, não é só para a saúde, mas temos outras situações, como por exemplo no ano de 2017 o Zika vírus, né, que inclusive precisou que a assistência social implantasse unidades específicas de atendimento, centro-dias para crianças, né, que estavam ali nessa situação. Ou seja, é uma situação que a princípio é de saúde pública, mas que tem uma repercussão para a assistência social. Crise sanitária Yanomami, na região norte do país, né, que nós também temos uma atuação forte sobre o aspecto da assistência social e não da saúde. Então a gente reconhece também essas situações. As graves violações de direito de uma forma mais ampliada, né, poderíamos aqui classificar as graves violações de direito como sendo aquelas, por exemplo, de uma desintrusão. O que é isso? Né? Assim, quando tem uma determinada área que as pessoas precisam sair daquela área, seja por um empreendimento, né, seja por uma situação de uma condição do terreno, né, então tudo isso gera aí uma violação de direito, do direito de que a pessoa está ali e ela não vai poder mais continuar, né, então isso também tem uma repercussão para a assistência social e que eram situações que não eram reconhecidas antes, que a gente passa a reconhecer, inclusive com a instituição da Forsuas. Mas voltando à sua pergunta inicial, né, da situação migratória, essa é a 4ª situação que a gente reconhece, né, enquanto uma emergência na assistência social. Por quê? Primeiro que o fluxo migratório ele é muito dinâmico. E aí quando ele acontece num determinado município, muitas das vezes esse município ele não tem as condições previamente instaladas de atender essa demanda que chega. Se a gente pensar e para ilustrar aqui, lá no estado de Roraima tem um municípiozinho pequenininho, né, que era um municípiozinho de pequeno porte, que tinha aproximadamente 10 mil habitantes, chamado Pacaraima, que fica na divisa com a Venezuela. Esse município, a partir de um determinado período, ele começa a receber todos os dias 400 pessoas. Ou seja, a sua rede não está preparada, não tem como atender. E aí precisa de uma intervenção, né, do governo federal para a situação de emergência. Outra situação migratória que também acho que muitos dos nossos ouvintes vão lembrar, né, e estão acompanhando, inclusive, pelo noticiário, né, pelas redes sociais do MDS, por tudo isso que a gente vem conversando. Brasileiros que estão em áreas de guerra. Nós tivemos recentemente os brasileiros que estavam na faixa de Gaza, os brasileiros que estavam na área do conflito no Líbano, né? Ou seja, brasileiros que precisam ser resgatados de outros países por sua proteção e trazidos em proteção para o Brasil. Quando chegam no Brasil, eles estão sob um fluxo migratório, eles estão retornando ao Brasil. E aí eles precisam também de uma assistência em assistência social. Eu tive a oportunidade de acompanhar um dos voos que foi para o Líbano resgatar, né, os brasileiros. E de fato é uma situação de desproteção tamanha, né? São brasileiros que estão expostos a uma situação de guerra. E quando chegam aqui precisam de todo esse aparato mesmo, né, do Estado brasileiro na sua proteção. E mais recentemente, né, os brasileiros deportados dos Estados Unidos, né, com a política adotada de imigração dos Estados Unidos, onde esses brasileiros também chegam aqui
e precisam, né, de todo o suporte, seja de acolhimento emergencial, de contato com suas famílias, de deslocamentos, né, para que possam ter aí um bem-estar. Ou seja, a política de assistência social ela é fundamental, né, nessa integração local, ela é fundamental nessa acolhida emergencial e a gente entende que para fazer essa intervenção, muitos municípios, obviamente, precisam de um apoio do governo federal e o governo federal é um responsável também, né, nessa oferta de proteção e a ForSUAS também vem responder um pouco essa dimensão. Então teremos ForSUAS atuando nessas situações de migração? Sim. Na verdade, a gente já vinha atuando, mesmo sem um reconhecimento nacional da ForSUAS, sem essa instituição nacional, né? A gente já vinha atuando como equipe preparada, mas agora a gente passa a legitimar aquilo que a gente já vinha construindo, né? E óbvio, com mais capacidade de resposta mesmo, a partir de tudo aquilo que a gente vem acumulando até aqui. Muito bem. Regis, para organizar melhor a atuação da ForSUAS, o governo federal criou um comitê permanente no âmbito do MDS para respostas de proteção social em situações de calamidade pública e de emergências. Qual a importância desse comitê e como que ele vai funcionar? Acho que esse comitê ele tem um papel central dentro do MDS. Primeiro que, embora eu esteja falando aqui muito da atuação da política de assistência social, é fundamental a gente lembrar também que o MDS ele tem outras políticas públicas que são ofertadas também por este ministério, como por exemplo a segurança alimentar, que é fundamental nesses momentos também, né, de atendimento às famílias. Então, o comitê a nível do Ministério, ele tem uma atribuição de articular as áreas e as entregas e possibilidades que esse Ministério tem. Numa situação de emergência, nós temos uma intervenção que é da assistência social, que eu já detalhei um pouco mais na minha fala, mas nós temos também uma intervenção que é do programa Bolsa Família, na antecipação do calendário do pagamento do programa Bolsa Família. Nós temos a intervenção que é da segurança alimentar, com a distribuição de cesta de alimento, com a mobilização de recursos das cozinhas comunitárias, com a aquisição do programa de aquisição de alimentos. Então, todas essas estratégias elas podem ser lançadas mão para apoiar o município e o estado atingido. E o comitê ele vem justamente para isso, para dar essa unidade de intervenção do Ministério, verificando o que aconteceu, possibilitando respostas cada vez mais ágeis e rápidas e efetivas e também planejando os próximos passos para que o Ministério possa se apresentar de uma maneira integral de proteção e de apoio aí aos municípios afetados. Agora, para a gente encerrar, você pode nos dizer aí quais foram, você disse que quando a ForSUAS passou a atuar, ainda sendo reformulada, foi atuar no Rio Grande do Sul devido à emergência do ano passado. Foram acumuladas experiências, né, e lições que até aperfeiçoaram a ForSUAS. Eu queria que você fizesse, então, para a gente um resumo sobre essas lições aprendidas, sobre aquilo que foi feito na ForSUAS no Rio Grande do Sul. E até vamos logo homenagear aqui, antes da sua fala, todos os que saíram de suas casas, de seus municípios, nos seus estados e trabalharam na ForSUAS no Rio Grande do Sul, né? Parabéns a todos e, aliás, como brasileira, muito obrigada a todos eles. Sim, isso mesmo. Eu acho que essa fala aqui não tem como ser diferente, Érica, mas eu tenho que dividir ela em dois momentos. O primeiro momento é as lições institucionais aprendidas, né? Acho que uma situação de extrema gravidade, como a do Rio Grande do Sul, ela também nos possibilita, de uma maneira mais ágil e com uma contribuição de vários atores e atrizes, constituir fluxos, né, protocolos, todas essas ações que são ações um pouco mais normativas e administrativas, mas que são fundamentais para o atendimento às famílias, né? Então, um profissional que vai para campo e que ele sabe bem como ele deve proceder, né, ele consegue atender essa família de uma forma mais qualificada. E uma das lições aprendidas fica todo esse acúmulo, né, que foi formulado mesmo a partir da ForSUAS, a partir da atuação no Rio Grande do Sul, e que a gente tem condições de hoje estar sistematizando, publicando, né, e difundindo esse conhecimento que foi gerado com outros profissionais de outros estados que, para uma eventual situação, né, não comecem do zero, já comecem com um acúmulo prévio, né, de possibilidades de intervenção com essas famílias. Institucionalmente falando também, eu acho que um legado que fica, né, é a própria nacionalização dessa estratégia, como a gente apresentou aqui. Então, o ForSUAS a nível nacional, ele vem porque ele deu certo a nível estadual no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa validação dessa estratégia, né? Isso é fundamental, isso é muito importante.
nessa semana do evento, nós também aprovamos, junto com os gestores estaduais e municipais, essa nacionalização do ForSuas. Então não é um reconhecimento só do Ministério, é um reconhecimento dos municípios e do Estado, que é uma estratégia assertiva, né? E quando a gente aprova, ela deixa de ser uma ação pontual deste governo e vira uma ação continuada da política de assistência social. Então isso é muito importante para a gente. Mas eu também não poderia deixar de dizer, representando aqui vários trabalhadores que estiveram em campo, das lições a nível pessoal, que cada um de nós também temos quando participamos dessas missões. Acho que, primeiro, a gente percebe e reafirma que a política de assistência social também salva vidas, né? É uma política que está ali desde os momentos que as famílias estão mais desprotegidas. Então é uma das primeiras políticas a chegar e uma das últimas a sair, né? Porque de fato acompanham essas pessoas nessa trajetória, nessa transformação de suas vidas. E eu acho que enquanto profissional a gente se sente também valorizado, né, de verificar que a nossa atuação está fazendo diferença. Segundo, mais especificamente nessa situação do Rio Grande do Sul, é ver a resiliência desse povo, né? Um povo que passou por, não foi apenas uma tragédia, foram 3 tragédias seguidas, de uma gravidade enorme, e que ainda assim, né, se reergueram e estão buscando esse aprimoramento da política pública, as famílias ali enquanto resilientes, não só por si, mas resilientes enquanto uma política pública que de fato, né, possa dar a elas mais contribuição para bem-estar. E fazer parte disso enquanto profissional, seja o Regis ou o profissional que está lá em algum município de Minas Gerais, em algum município do Espírito Santo, em algum município do Rio Grande do Sul e que contribuiu para esse processo, né, é algo fundamental. A gente conversava, né, com uma das pessoas, um dos trabalhadores que foi para ForSuas, um entrevistador aqui do governo do Distrito Federal, né, aqui de Brasília, que foi cedido aí para estar atuando lá no Rio Grande do Sul, e ele dizia da importância para ele de estar lá, que por vezes era um processo considerado simples, de fazer um cadastro da família no cadastro único para ela ter acesso ao programa Bolsa Família ou para ela ter acesso a outros programas sociais, mas que ao mesmo tempo ele sabia que aquilo não era algo simples, era algo fundamental, porque nesse momento que a família não tinha renda, não tinha nada, ele estava possibilitando o acesso dela a direitos. Ele estava possibilitando o acesso dela à renda, né? E isso é muito significativo. Se isso não é salvar vidas, eu não sei o que é. Justamente, isso mesmo, Érica. Então, assim, acho que fica isso. A gente tem lições apreendidas que são do campo institucional e que muito em breve vão estar publicadas todas no site do MDS, que todos vão podendo vislumbrar e compartilhar com os colegas, mas a gente também tem, né, essas dimensões que são do campo subjetivo de cada pessoa que participa. E digo isso para aquele trabalhador que está nos ouvindo, para aquele gestor que está nos ouvindo, também, né, possa apoiar o ForSuas. Então, é um convite para vocês, porque de fato é uma estratégia de cooperação interfederativa que transforma vidas. Não apenas as pessoas atendidas, mas também a nossa, enquanto trabalhadores e gestores que participamos dessa estratégia de cooperação. Sem dúvida, experiência e tanto, não só profissional como pessoal também, tenho certeza. Regis, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui explicar com essa riqueza de detalhes o que é a Força de Proteção do SUAS e a importância dela, desse trabalho de política de assistência social em situações de emergência. Tá bem? Isso mesmo. Érica, só, né, me despedindo, agradeço, né, a todos os ouvintes e deixo aqui também o convite no site do MDS, no www.mds.gov.br. Logo que vocês abrirem o site, tem um banner que fica piscando para chamar a atenção mesmo de você que está acessando o site do MDS escrito Calamidade Pública e Emergência. Neste link, quem tiver mais curiosidade para saber sobre o ForSuas, para conhecer nossas orientações técnicas, para conhecer os modelos de requerimento de acesso a recursos emergenciais, né, tudo isso que eu tentei falar aqui de uma maneira breve, está muito bem detalhado lá. Então fica esse convite, né, para que se você quiser saber mais sobre o ForSuas, se você quiser ser um município apoiador, um trabalhador apoiador, né, acesse ao site do MDS, no campo da Calamidade Pública e Emergência, que lá vão ter todas as orientações e todos os nossos contatos, né, e a gente permanece à disposição. Vou repetir o endereço, é www.gov.br/MDS. É isso, Regis, mais uma vez, obrigada. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @MinDesenvolvimento.
Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Fala MDS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a interdição cautelar de todos os lotes do creme dental Colgate Total Clean Mint, que contém na formulação a substância fluoreto de estanho, um agente de cuidado bucal. A decisão, publicada nesta quinta-feira, foi tomada depois de uma avaliação de risco feita pela Anvisa. A agência afirma que houve a ocorrência de um número significativo de efeitos indesejáveis associados ao uso do produto, entre eles lesões bucais, sensações dolorosas, sensação de queimação ou ardência, inflamação gengival e edema labial, todos relatados por usuários do creme dental. Para saber se o produto está sujeito à interdição, a Anvisa orienta que o consumidor verifique no rótulo da bisnaga da pasta de dente se na composição tem a substância fluoreto estanoso. E o consumidor que sofreu eventos indesejados relacionados ao uso do produto deve comunicar imediatamente à Anvisa por meio de um formulário disponível no site gov.br/Anvisa. A interdição cautelar vale por 90 dias e serve para proteger a saúde da população enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências para investigação e conclusão do caso. A Anvisa alerta que o produto não deve ser consumido ou comercializado até que seja comprovada sua segurança. A medida vale apenas para a fórmula da Colgate Total Clean Mint. As outras versões do produto não foram atingidas e podem continuar sendo comercializadas, segundo a agência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. Trabalhadores da assistência social, gestores e especialistas estão reunidos em Brasília para o primeiro encontro de proteção social em emergências, experiência da Força de Proteção do SUAS, que ocorre nesta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de março. A ForSUAS é uma estratégia colaborativa, interfederativa, técnica, que mobiliza recursos humanos, materiais, logísticos e tecnológicos para ajudar municípios em situações de emergência e calamidade. A ForSUAS atuou no Rio Grande do Sul, no acolhimento e ajuda assistencial às famílias atingidas pelas chuvas e enchentes em maio do ano passado. Mas o secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, explica que a estratégia já estava sendo construída antes mesmo da tragédia climática no sul do país. ForSUAS não veio em função do Rio Grande do Sul. Nós já estávamos discutindo a força de proteção do SUAS nas instâncias da assistência social. E a gente estava fazendo isso quando veio essa tragédia climática terrível. E quando ela veio, nós agimos ali implantando já o modelo que a gente estava discutindo, pactuando, buscando trazer para o Brasil. André Quintão reforça que a ForSUAS é uma estratégia colaborativa entre os entes federados. São estados e municípios que vão aderir de maneira voluntária. Então, ninguém é obrigado nem a requisitar, nem a ofertar apoio na força de proteção do SUS. Mas nós vamos ter uma estrutura montada. Então, aquele município tem uma tragédia, uma calamidade, ali é onde o município mais precisa. Então, nós teremos uma rede, caso o município precise, onde acionados a gente vai ter pessoas capacitadas, treinadas, disponibilizadas para organizar essa resposta local a tragédias, calamidades e emergências. Com o encontro, o governo federal visa um espaço de diálogo crítico sobre as formas eficazes e cuidadosas de atuação da assistência social em contextos de calamidade pública, com foco nas populações mais vulneráveis.
Na programação do segundo dia de encontro, está previsto o lançamento do Comitê Permanente do MDS para respostas de proteção social em situações de calamidades públicas e emergências. Reportagem Érica Braz. No último dia da visita oficial ao Japão, o presidente Lula se encontrou com o imperador Naruhito em uma cerimônia de despedida. Lula também participou de uma coletiva à imprensa. Aos jornalistas, o presidente disse que a relação entre Brasil e Japão mudou de patamar. Lula avaliou a viagem como positiva e defendeu a retomada de investimentos japoneses na economia brasileira. Em 2011, nós tínhamos um fluxo comercial da ordem de 17 bilhões de dólares e esse fluxo caiu para 11 bilhões de dólares. E nós achamos que é preciso retomar uma relação comercial muito forte com o Japão. Nós queremos que as indústrias brasileiras estejam no Brasil produzindo etanol, produzindo biodiesel, produzindo hidrogênio verde, produzindo carro híbrido com tecnologia avançada. Nos últimos 4 dias, a comitiva brasileira teve encontros com autoridades e empresários japoneses. Fechou 10 acordos bilaterais entre os dois governos e mais de 80 instrumentos de cooperação entre instituições dos dois países. E abriu as portas para alcançar um dos principais objetivos da viagem, a abertura do mercado japonês para a carne brasileira. O presidente garantiu que a venda do produto será resolvida ainda em 2025. O que eu disse ao primeiro-ministro é que o Brasil está pronto a partir de amanhã. Eu até disse para ele que se as pessoas quiserem no meu avião, estarão convidadas no meu avião para fazer a fiscalização que quiser, no estado que quiser, para que a gente possa mostrar a qualidade daquilo que nós estamos oferecendo ao Japão. A busca pelo aumento das transações comerciais com o Japão ocorre num cenário delicado, com o mundo tendendo a aumentar o protecionismo e o governo dos Estados Unidos aumentando a taxação sobre a importação de produtos. O presidente Lula disse que vai trabalhar para aumentar o livre comércio, inclusive buscando um acordo entre o Japão e o Mercosul, bloco de países sul-americanos formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Segundo ele, ações como a dos Estados Unidos prejudicam todos os lados. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos 2 decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Eu acho muito ruim essa taxação, porque ao invés de a gente facilitar o comércio no mundo, a gente está dificultando o comércio no mundo. E esse protecionismo não ajuda nenhum país do mundo. Antes de deixar o Japão, o presidente Lula também voltou a defender uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, e falou sobre a Conferência contra as Mudanças Climáticas, a COP30, que será em Belém, no Pará, em novembro deste ano, e do compromisso do Brasil com o desmatamento zero. De Tóquio, no Japão, Pablo Mundim. Para ajudar as cidades a enfrentarem os impactos da mudança do clima, foi criado o programa Cidades Verdes Resilientes. O objetivo é integrar União, estados e municípios na articulação de políticas que ajudem as cidades a se adaptarem e resistirem aos grandes eventos climáticos. O programa é coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Ciência, Tecnologia e Inovação e das cidades. E nesta quinta-feira foi realizado o primeiro encontro para discutir essa ação com o governo federal, gestores municipais e estaduais, pesquisadores e sociedade civil. Segundo o ministro da Cidade, Jader Filho, o governo federal vai destinar recursos aos municípios que enfrentam as consequências desses desastres naturais. Com a questão dos desastres dos eventos climáticos, onde nós estamos financiando 200 planos de redução de risco até o final do governo do presidente Lula, para que a gente possa também dar a esses municípios para que eles estejam preparados e que eles consigam mapear onde estão os principais problemas, para que eles possam se antecipar se eventos acontecerem e a cidade esteja preparada se os eventos chegarem.
O ministro Jader Filho destacou também a importância de debater a preservação ambiental e a capacidade das cidades de serem mais resistentes no ano em que o Brasil vai sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. Lá nós temos uma grande oportunidade de fazer um processo de discussão sobre o meio ambiente, mas o tema central que o Ministério das Cidades vai levar é o tema das cidades, o tema urbano. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro. Ela é considerada um dos principais eventos sobre o tema no mundo e deve reunir mais de 40 mil pessoas, entre líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil, para discutir ações para combater as mudanças do clima. Reportagem Márcia Fernandes. 50 anos após o fim de um conflito devastador, o Vietnã hoje se destaca no cenário mundial com um crescimento econômico acelerado. Localizado no Sudeste Asiático, o país foi aberto aos turistas só em 1997 e desde então é reconhecido pelas belas paisagens e cidades vibrantes, como a capital Hanoi, mas foi com a abertura de mercado que o país começou a atrair investidores estrangeiros, como explica Marco Farani, embaixador do Brasil no Vietnã. O Sudeste Asiático é a região mais dinâmica hoje do planeta, com as economias aqui todas crescendo numa média de 4%, 5% ao ano. Entre todas as economias do Sudeste Asiático, o Vietnã é a economia que cresce mais rápido. No ano passado eles cresceram 7% e esse ano a previsão é de crescer 8%. A visita do presidente Lula se insere nesse contexto, ou seja, no contexto de um país em crescimento, de uma região em crescimento, um mercado aqui no Sudeste Asiático de 685 milhões de pessoas que vivem aqui no espaço da ASEAN, na qual há um acordo de livre comércio onde os países todos comercializam entre si. Portanto, investir no Vietnã significa investir no mercado de 685 milhões de pessoas. Só no ano passado, Brasil e Vietnã registraram intercâmbio comercial de 7,7 bilhões de dólares, com 415 milhões de dólares de superávit para o Brasil. O país asiático se consolidou como o 5º destino global das exportações do agronegócio brasileiro. De acordo com o secretário de Ásia e Pacífico, embaixador Eduardo Paes Saboia, a ampliação dessa relação econômica é um dos temas da agenda da visita do presidente Lula em Hanoi nesta semana. O governo brasileiro quer também reforçar as relações diplomáticas. Nós temos 35 anos de relações diplomáticas com o Vietnã, um país que tem um grande dinamismo. Em função disso, nós trabalhamos já desde o ano passado com o anúncio da elevação entre Brasil e Vietnã ao nível de parceria estratégica, um aprofundamento do diálogo político, maior cooperação econômica. É o segundo país do Sudeste Asiático a se tornar parceiro estratégico do Brasil. O primeiro foi a Indonésia. Na agenda do presidente Lula em Hanoi estão previstas reuniões com as principais autoridades vietnamitas, incluindo o primeiro-ministro Pham Minh Chinh, que esteve no Brasil no ano passado para participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Também será realizado um fórum econômico reunindo empresários brasileiros e vietnamitas. O presidente Lula permanece em Hanoi até o dia 29, quando retorna ao Brasil. De Hanoi, no Vietnã, Gabriela Noronha. Nesta quinta-feira, 156 novas ambulâncias do SAMU foram entregues na esplanada dos ministérios a prefeitos de 114 municípios de 15 estados. A entrega desse lote vai beneficiar 2 milhões de pessoas e vai reduzir o tempo de espera do serviço de atendimento móvel de urgência. Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, estão garantidos recursos de mais de 240 milhões de reais para a entrega de 2.300 ambulâncias até o final de 2026, sendo 1.300 só neste ano. Para o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a rapidez é o maior aliado nesse processo. E a emergência é uma das questões mais relevantes. Tem a chamada hora de ouro, os primeiros 60 minutos.
eles fazem toda a diferença. Um atendimento rápido e com equipe treinada, você salva vidas, diminui sequela. Com mais essa entrega, o governo garante que a cobertura do SAMU vai alcançar agora quase 90% da população brasileira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que o SAMU não é apenas um serviço de transporte de pacientes. Quando alguém liga para 192, começa ali o atendimento que vai salvar uma vida. Quem atende o telefone não é só um telefonista, é um profissional de saúde, que nas primeiras perguntas já identifica qual que é o melhor equipamento que tem que ir, se vai a moto, se vai a ambulância básica, se vai de suporte avançado. No município de São Lourenço, no Piauí, com 4.400 habitantes, quando surge uma emergência, é preciso contar com a sorte, porque o hospital mais próximo fica a 25 quilômetros de distância. O prefeito Tiago Santana fala sobre a diferença que a ambulância vai fazer na cidade. É um significativo muito grande para a população, que vai ter um atendimento rápido, especializado e seguro para aquelas pessoas que precisam de algum atendimento imediato. As ambulâncias, preparadas para atender casos de menor complexidade, contam com um socorrista e um auxiliar de enfermagem. Já as unidades de suporte avançado contam com a presença de um médico, já que trabalham com equipamentos e medicações específicas, como ventiladores mecânicos e bombas de infusão. Desde 2023, o governo federal garantiu 2.222 novas ambulâncias. Mais de 6 milhões de pessoas passaram a ter acesso ao atendimento de urgência. Atualmente, o SAMU conta com mais de 4.300 veículos em circulação e chega a 188 milhões de brasileiros em 4.143 municípios. Reportagem Cleide Lopes. Fazer testes, consertar e deixar o computador pronto para ser usado de novo. Arthur Souza tem 17 anos e aprendeu a fazer tudo isso no curso do programa Computadores para Inclusão. Ele gostou tanto da experiência que se tornou estagiário no Centro de Recondicionamento de Computadores, localizado na região do Gama, no Distrito Federal. O estudante agora sonha em fazer faculdade na área de informática. Eu acho que abriu umas portas muito importantes, porque daqui para frente, querendo ou não, o mercado de trabalho vai gerar em torno disso, né? Na área de informática. E eu acho um projeto muito bacana para pessoas que não têm condições, né? Porque o curso é gratuito. É uma área que eu quero trabalhar assim, eu quero fazer faculdade de TI e eu acho que isso aumentou mais um pouco minha vontade. O programa Computadores para Inclusão é uma ação do governo federal executada pelo Ministério das Comunicações. Nas mãos de jovens como Arthur, mais de 8.000 toneladas de equipamentos eletrônicos que seriam descartados de forma errada viraram ferramentas de inclusão social. O coordenador geral de inclusão digital do Ministério das Comunicações, Gustavo André Lima, lembra que com o trabalho realizado nos centros de recondicionamento de computadores de todo o país, mais de 50 mil pessoas aprenderam a profissão. Quando um órgão público ele não tem um equipamento que não está mais em utilização, e ele pode destinar ele para uma outra frente. Então ele vem para os centros de recondicionamento que são tratados pela capacitação de jovens em vulnerabilidade social e doados posteriormente para a criação de pontos de inclusão digital, que são escolas, bibliotecas, telecentros, associações, são diversos pontos espalhados por todo o Brasil. Então esses centros eles recebem os computadores e formam as pessoas com cursos bastante voltados para o mercado de trabalho em manutenção de equipamentos eletrônicos. Hoje não só mais computadores, mas também celulares. Em 2022, os centros de recondicionamento de computadores estavam instalados em 19 estados. A iniciativa foi ampliada e chegou em todas as unidades da federação. O investimento total no programa, desde a criação em 2010, já supera 91 milhões de reais. Até o final de 2025, o programa Computadores para Inclusão quer alcançar a meta de 75 mil máquinas doadas. Reportagem Graciele Bittencourt. O município de Jordão fica no coração da floresta amazônica, no extremo norte do país, no estado do Acre, distante 600 quilômetros da capital Rio Branco. Lá só se chega de avião ou de barco. Por conta do acesso difícil, os serviços e produtos demoram a chegar até a população, especialmente aos 70% que vivem na zona rural. Foi graças ao PAC Seleções que o prefeito de Jordão, Francisco Naldino Souza, conseguiu assegurar água potável e transporte escolar em áreas rurais. Hoje eu tenho 64 escolas na zona rural
Ainda falta a grande maioria, mas a gente espera que um dia consiga atender todas com água potável. A gente pediu mais ônibus, também mais construção de mais escola, creche, pré-escola. É um município que precisa de melhorar muito a infraestrutura. Muitas vezes é uma novidade o ônibus parar em frente a uma casa num município tão distante para levar o filho do cidadão até a escola. Para ampliar a entrega de serviços públicos e garantir mais qualidade de vida aos brasileiros de norte a sul do país, estão abertas as inscrições para mais uma etapa do novo PAC Seleções. Os gestores municipais têm até o final deste mês para submeter projetos, como construção de policlínicas, creches, centros esportivos, obras de drenagem, abastecimento de água e renovação de frota. Os investimentos somam quase 50 bilhões de reais. Para a área de mobilidade serão destinados mais de 8 bilhões de reais, com o intuito de melhorar os deslocamentos da população sem descuidar do meio ambiente, como destacou Denis Andia, secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades. Nós temos investimentos em trilhos, VLTs, trens urbanos, metrô, trens, né? E isso tudo permite, né, um transporte que polui menos. Os projetos irão passar por um período de análise, em que serão priorizados os municípios que já deram andamento às obras na primeira seleção e a cobertura de vazios assistenciais. A expectativa é de que os municípios selecionados já possam começar as obras no segundo semestre, de acordo com o secretário especial do PAC, Maurício Muniz, da Casa Civil. Ele faz um apelo aos gestores locais para que não percam essa oportunidade. Prefeitas e prefeitos não podem perder essa oportunidade de levar mais serviços, mais obras, mais empregos e mais equipamentos para a sua cidade. Até quarta-feira desta semana, 26 de março, já haviam sido recebidas 21.500 propostas por 4.600 proponentes, sobretudo em projetos de infraestrutura, de educação e saúde. As regras, editais e outras informações estão disponíveis no site www.gov.br/Casa Civil/Novo PAC. Reportagem Natália Kozlik. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 28, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 9. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. O Procidades, programa do governo federal que apoia os municípios na elaboração de projetos de desenvolvimento urbano, vai financiar ações de sustentabilidade para adaptar as cidades às mudanças climáticas. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais vai ser disponibilizado por ano para o financiamento de iniciativas relacionadas ao tema. De acordo com o Ministério das Cidades, o programa se torna uma alternativa viável às prefeituras na implantação das políticas públicas de prevenção de desastres, por ter juros mais baixos e prazos para pagamentos maiores. O prazo de carência é de 48 meses e o pagamento pode ser feito em até 20 anos. Ainda segundo a pasta, entre 2023 e 2024, foram disponibilizados mais de 17 bilhões de reais para obras de contenção de encostas e drenagem. Neste ano, o montante recebeu reforço de mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais na nova seleção do PAC 2025.
Os recursos podem ser solicitados por entes públicos como estados, municípios, DF e seus órgãos, consórcios, concessionárias, empresas e entidades privadas autorizadas, desde que atuem no desenvolvimento urbano. O prazo para que as prefeituras inscrevam os projetos de prevenção de desastres na nova seleção do PAC encerra na próxima segunda-feira, dia 31. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a Universidade de Brasília vão lançar nesta sexta-feira, 28, o Observatório de Desaparecimento de Pessoas no Brasil. O projeto reúne 17 pesquisadores e tem como objetivo estudar as causas, circunstâncias e dinâmicas dos desaparecimentos, além de contribuir para a criação de políticas públicas mais eficazes. Somente em 2024, mais de 66 mil pessoas desapareceram no país, segundo o Ministério da Justiça. Entre elas, 20 mil eram crianças e adolescentes. Também estão entre os grupos mais vulneráveis, indígenas, idosos, pessoas em situação de rua, comunidade LGBTQIA+, e jovens negros das periferias. O observatório se integra à Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, criada em 2019. A pesquisa vai ter duração de pelo menos 1 ano e pretende subsidiar estratégias para combater o problema. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O programa do governo federal Luz para Todos avança cada dia na democratização do acesso à energia elétrica no país. Na terra indígena Uauí, localizada no território indígena do Xingu, no Mato Grosso, o Ministério de Minas e Energia acompanha o encontro de monitoramento e avaliação do programa na aldeia do povo Quissedê. O encontro, que reúne diversas lideranças indígenas, segue até esta sexta-feira, dia 28, e vai debater sobre a implementação e os ajustes necessários para o Luz para Todos nas aldeias. Nas comunidades indígenas, hoje, a energia elétrica é distribuída pelo sistema de energia solar, baseado em placas fotovoltaicas, levando o acesso à energia limpa e renovável. Para o MME, é fundamental garantir que o programa continue a ser uma ferramenta de inclusão social e desenvolvimento sustentável para as populações mais isoladas do Brasil. O monitoramento realizado pelo governo mostra que a energia melhorou de forma significativa a qualidade de vida dos habitantes da região, mas também mostra que ainda há desafios a serem enfrentados. Daí a importância da presença do MME, analisando os impactos da chegada da eletricidade nas áreas isoladas. Além do MME, participam do encontro empresas vinculadas ao Ministério, a FUNAI, entre outros órgãos do governo federal. No seminário Margem Equatorial e Políticas Públicas, realizado esta semana em Brasília, o ministro substituto de Minas e Energia, Pietro Mendes, voltou a defender a exploração da margem equatorial. Para Mendes, a exploração da região é uma pauta prioritária para o Ministério e se torna fundamental para garantir segurança energética e impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil. Na avaliação do governo, além de garantir a autossuficiência energética, a exploração da região deve injetar 56 bilhões de dólares em investimentos na economia, além de 200 bilhões de dólares em arrecadações estatais, permitindo que esses recursos sejam revertidos para educação, saúde e infraestrutura no país. A margem equatorial se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e é uma das áreas mais promissoras para novas descobertas de petróleo e gás. Estudos da empresa de pesquisa energética indicam que a região pode conter reservas de até 10 bilhões de barris, o que garantiria a continuidade da produção nacional nas próximas décadas. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações
Acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Rio Grande do Sul aderiu à política de cotas para mulheres em situação de violência doméstica nas contratações públicas. A medida assegura que 8% das vagas em contratos terceirizados de órgãos federais no estado sejam destinadas a mulheres acompanhadas pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A iniciativa, regulamentada pelo Decreto 11.430 de 2023, busca promover a inclusão socioeconômica e fortalecer a autonomia dessas mulheres. O Ministério da Gestão e da Inovação, responsável pela política, já firmou acordos semelhantes com outros 13 estados. Para garantir a implementação, o governo federal informa que oferece capacitação a gestores e fiscais de contratos, além de contar com a atuação de organismos de políticas para mulheres. A política de cotas já recebeu reconhecimento nacional e venceu o concurso de inovação do setor público 2024 na categoria de melhor iniciativa do Executivo Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Os Correios realizaram nesta quarta-feira, 26, a primeira entrega por drone da história da estatal no Brasil. A encomenda simbólica foi entregue no Smart City Expo Curitiba, evento voltado ao desenvolvimento de cidades inteligentes. A ação faz parte de um projeto para criar aerovias de entrega por drones na capital paranaense. A iniciativa é desenvolvida pela ATEC, empresa da Embraer especializada em controle de voo. Os Correios e a empresa fabricante de drones participam dos testes para avaliar a viabilidade do sistema. O drone utilizado suporta até 35 quilos e opera com tecnologia 100% nacional. A entrega seguiu as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, utilizando o sistema BVLOS, que permite voos sem contato visual direto do operador. O projeto ainda vai passar por diversas fases antes da implementação definitiva, o que inclui aprovação de órgãos reguladores e definição das rotas seguras para os drones. A parceria com os Correios garante suporte logístico e amplia a possibilidade para um novo modelo de entregas no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.